O livro de Ectes capítulo 12. E por aquele mesmo tempo o rei Herodeses pôs as mãos para maltratar a alguns da igreja. E matou a Tiago, o irmão de João, pela espada. E vendo que isto agradava aos judeus, ele fez ainda mais, para também prender a Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Do qual, também detendo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, que o guardassem, pretendendo tirá-lo para mostrá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Pedro era mantido na prisão, mas a igreja fazia fervorosa oração a Deus por ele. E quando Herodeses estava para tirá-lo para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro estava dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que veio acima um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na prisão, e tocando em Pedro em sua lateral, despertou-o, dizendo: Levanta-te, depressa, e as correntes caíram de suas mãos. E o anjo lhe disse: Arruma-te, e amarra as tuas sandálias, e ele fez assim. E disse-lhe: Põe tua capa sobre ti, e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era verdade o que se fazia pelo anjo, mas pensava que estava tendo alguma visão. E ao passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que leva à cidade, a qual foi aberta por si mesma, e tendo saído, foram a uma rua, e logo o anjo partiu dele. E tendo Pedro voltado a si, disse: Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou a seu anjo, e me livrou da mão de Herodeses, e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, reconhecendo isto, foi à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam juntos, e oravam. E Pedro, tendo batido à porta da entrada, veio uma moça de nome Rode, para escutar. E ela, reconhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta da entrada, em vez disso ela correu para dentro, e anunciou que Pedro estava fora à porta da entrada. E lhe disseram: Tu estás delirando, mas ela, insistindo que assim era. E eles diziam: É o anjo dele. Mas Pedro continuava a bater, e ao abrirem, viram-no, e ficaram espantados. Mas ele, fazendo-lhes gestos para que calassem, contou-lhes como o Senhor tinha-lhe tirado da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e tendo saído, foi para outro lugar. E vindo o dia, havia não pouca perturbação entre os soldados, sobre o que, pois, tinha acontecido com Pedro. E quando Herodeses o buscou, e não o achou, tendo investigado aos guardas, mandou que eles fossem levados para serem mortos. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E Herodeses estava extremamente irritado com os de Tiro e de Sidom, porém eles, vindo em concordância até ele, e persuadindo a Blasto, que era o camareiro do rei, pediram paz, porque a terra deles dependia dos alimentos da terra do rei Herodeses. E num dia marcado, Herodeses vestiu roupas reais, e sentando no tribunal, fez-lhes um discurso. E o povo exclamava: Voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu a glória a Deus, e tendo sido comido por vermes, deixou de respirar. E a palavra de Deus crescia, e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, tendo cumprido aquele serviço, voltaram a Jerusalém, tomando também consigo a João, o que tinha por sobrenome Marcos. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, reconhecendo Teu poder de nos libertar de nossas provações, como fizeste com Pedro na prisão. Ajuda-nos a confiar em Teu plano divino mesmo em nossos momentos mais sombrios e a permanecermos firmes em oração. Que sejamos inspirados pela fé daqueles que se reuniram para interceder,
e que nossas próprias orações sejam fervorosas e inabaláveis. Que tua luz brilhe sobre nosso caminho, em nome de Jesus. Amém.